Nós vamos falar hoje sobre o direito dos ciclistas em face da tutela jurídica do meio ambiente artificial. Ou seja, o direito dos ciclistas em face da tutela jurídica das nossas cidades brasileiras. É um tema bastante atual, é um tema que envolve o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, e está diretamente relacionado com a nossa qualidade de vida. Bom, para iniciar a exposição, eu optei por colocar 4 imagens. Né? Essas imagens, hoje, já fazem parte da paisagem urbana da cidade de São Paulo. Mas, até então, por exemplo, eu fiquei algum tempo sem vir a São Paulo, e eu confesso a vocês que eu fiquei bastante surpresa, né, ao encontrar na cidade ciclofaixas de lazer aos finais de semana, registrar também as ciclovias, a Avenida Paulista sendo utilizada pelos ciclistas, e o sistema Bike Sampa, que é o sistema de compartilhamento de bicicletas, um sistema público. Né? E, na verdade, então, a gente percebe que a bicicleta, aos poucos, né, enfrentando algumas dificuldades, vem progressivamente ocupando seu espaço de pertinência dentro das cidades. Eu sou da Baixada Santista, né? Moro hoje no Guarujá, mas já morei em Santos, sempre fiquei entre Santos, Guarujá e Bertioga. E, na verdade, nas cidades litorâneas, por serem cidades planas, é muito comum a utilização da bicicleta. Então, compartilhar o trânsito, né, compartilhar o trânsito com a bicicleta é algo que faz parte já da nossa cultura. Agora, realmente, aqui em São Paulo, eu confesso que fiquei bastante surpresa. Outra situação inusitada, né, ainda não vi na Baixada Santista, mas alguns colegas que utilizam a bicicleta aqui em São Paulo comentaram comigo da bicicleta dobrável, né, que é a última novidade no que se refere ao ciclismo urbano. E diz que ela é um pouquinho mais difícil, né, do que você dirigir uma bicicleta tradicional, mas diz que ela tem muitas utilidades, até porque você pode dobrá-la, né, ela fica bem menor, e depois você pode colocá-la numa sacola, e, enfim, pegar no transporte público. Né? Ela tem diversas utilidades quando a gente pensa que existe uma disputa, né, pelo espaço urbano nas nossas cidades. Portanto, quando a gente fala da bicicleta, tradicionalmente o uso dela está associado ao lazer e ao esporte. Só que, ultimamente, a utilização da bicicleta vem tomando um corpo maior no que se refere à utilização como meio de locomoção. Né? Para alguns, é um meio alternativo, e para outros, é uma necessidade. Então, quando a gente fala na utilização da bicicleta como meio de transporte, para ir ao trabalho, para ir a uma instituição de ensino, a uma instituição de saúde, nós estamos falando da contribuição da bicicleta para a mobilidade urbana sustentável. Né? Por quê? Porque ela visa justamente desafogar o trânsito, ou seja, diminuir a quantidade de veículos motorizados na cidade, diminuir o impacto ambiental, já que ela é um veículo não poluente. Né? E é sempre importante nós lembrarmos que os carros, né, caminhões e ônibus, são responsáveis por 90% da poluição do ar de São Paulo. Né? Então, a bicicleta vem contribuir, diminuindo o número de motorizados nas ruas. E uma outra questão extremamente interessante, que os usuários comentam muito, que é a questão da melhoria da qualidade de vida. Né? Então, a questão da utilização da bicicleta está diretamente relacionada com a questão da vida saudável, com a promoção de uma vida, né, com mais qualidade. Bom, benefícios da bicicleta. Eu confesso a vocês que eu uso a bicicleta para lazer. Né? Ainda não consegui utilizar a bicicleta para locomoção, mas conversei com muitos usuários e eles relataram, né, os principais benefícios que eles vêm sentindo no dia a dia. Dentre eles, a questão da agilidade. Né? Você conseguindo pensar num roteiro, traçar o seu trajeto antes de sair de casa, a bicicleta tende a ser um veículo muito mais rápido. Né? E você não se sente imobilizado no trânsito. Outra questão é economia de dinheiro. Você não gasta combustível com a bicicleta. A manutenção de uma bicicleta, ela também é muito mais barata do que a manutenção de um veículo automotor.
A saúde, a diminuição do estresse, né? E quando a gente fala em estresse, a gente pode falar em diversas doenças ocasionadas, né, pelo estresse que nós passamos no trânsito. Então, acaba sendo uma prevenção também de doenças a utilização da bicicleta. A questão da saúde, melhora o condicionamento físico, a capacidade respiratória, o sistema circulatório, né? Sem falar também que aumenta a massa muscular, a questão da perda de peso também, que melhora muito a nossa autoestima, né? Então, portanto, o uso da bicicleta está relacionado com o nosso bem-estar. E tem uma sensação, que é aquela sensação da liberdade, de justamente você não se sentir imobilizado em meio àquele trânsito, ao trânsito caótico, né, que é um problema que todos nós enfrentamos diariamente. E é um veículo não poluente, né, um veículo que não polui a nossa cidade, as nossas cidades. Daí aqui, por um outro lado, a gente pensa nas questões de trânsito. Né? Todos nós enfrentamos o trânsito no nosso dia a dia, seja para ir ao trabalho, seja para o lazer. E daí nós temos que pensar, então, né, nas consequências negativas desse trânsito caótico. Ou seja, a poluição do ar, os ruídos, né, que é uma forma também bastante complicada de poluição, o estresse, problemas respiratórios, problemas na coluna, a tendinite, por força da repetição dos movimentos, para trocar a marcha, por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, enfim. Em meio a esse caos, surge a bicicleta, a utilização da bicicleta, né, com a possibilidade de contribuir para o desafogamento desse trânsito, para contribuir com uma melhor fluidez desse trânsito. Daí eu pergunto a vocês, direito dos ciclistas? Eu fiz uma pergunta, né? Porque, na verdade, conversando com alguns colegas, inclusive da área do direito, não é, doutora Carla? Nós nos surpreendemos, porque quando nós buscamos nos aprofundar sobre o tema, nós verificamos que não se trata de uma concessão do poder público, não se trata de um favor do motorista de um veículo motorizado, e sim, existe não só deveres, mas direitos também, de todos aqueles que utilizam a bicicleta como meio de locomoção. Mas, na verdade, o ciclista ele sofre tantas situações constrangedoras no trânsito, porque parece que o motorista do veículo automotor está fazendo um favor, né, em deixá-lo transitar pelas ruas da cidade. E nós também ficamos sabendo de diversas situações de intolerância, né, de violência por parte desses motoristas. Então, só para a gente concluir essa primeira parte, existe sim direito dos ciclistas, né? Esse direito ele tem fundamento constitucional e nunca é demais lembrar que a Constituição Federal é a lei mais importante do nosso país, é a lei que tem supremacia sobre todas as demais normas que compõem o nosso ordenamento jurídico. Além da Constituição Federal, também existe amparo do direito aos ciclistas em legislação infraconstitucionais. E, basicamente, são 3 as legislações que tratam da proteção desses direitos, que é o Estatuto da Cidade, a lei mais importante sobre o regramento do meio ambiente artificial, a Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, que o Dr. Celso Fiorillo, agora há pouco, ainda comentou, e o Código de Trânsito Brasileiro, né, que explicitamente estabeleceu deveres e direitos a todos os ciclistas. Bom, a Constituição Federal, ela trata do direito à livre locomoção. Esse direito ele está diretamente relacionado com a promoção do direito dos ciclistas. É também conhecido como o direito de ir e vir. É a liberdade de circulação em território nacional. Ou seja, o direito de ir, de vir, ficar, parar e estacionar, independente do meio através do qual se circule. É uma garantia fundamental da pessoa humana, o direito à livre locomoção, porque está diretamente relacionada com a promoção de uma convivência digna, livre e igual de todos. Bom, quando a gente fala em circulação pública,
né, nós temos que lembrar que essa circulação pública nas vias públicas, ela deve ser ordenada pelo poder público. Daí, qual é o papel do poder público? É planejar essa circulação, criar e adaptar o sistema viário de acordo com as necessidades da sua população. E regulamentar também esse sistema viário em benefício da segurança dos usuários. A regulamentação de trânsito, né, e dos meios de transportes está entre esses deveres. E, entre os meios de transporte, nós destacamos a bicicleta. Tem uma questão bastante interessante, que é o fato do direito dos ciclistas também estar relacionado com a promoção de outros direitos fundamentais. Ou seja, quando a gente pensa numa pessoa que depende da bicicleta para se locomover, necessariamente ela depende da bicicleta para ir a um hospital público, para ir à escola, para ir trabalhar. E nunca é demais lembrar que a população pobre do nosso país, de fato, depende da bicicleta para todas essas situações, né? Então, justamente por isso, por essa relação que a utilização da bicicleta guarda com a promoção dos direitos fundamentais, é que ela se reveste de especial importância para o direito ambiental brasileiro. Primeiramente, porque é um veículo não poluente, contribui para a diminuição da poluição atmosférica. Em segundo lugar, porque está diretamente relacionada com a satisfação de direitos fundamentais, que é o objetivo maior do direito ambiental brasileiro. Contudo, apesar de nós verificarmos agora que existe uma proteção ao direito dos ciclistas, né, e ela se inicia pela nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal, nós temos relatos de vários ciclistas no que se refere às dificuldades enfrentadas no dia a dia para a promoção dos seus direitos. Dentre eles, a falta de infraestrutura, ou a deficiência da infraestrutura existente, a ausência de sinalização ou precariedade dessa sinalização, o número reduzido de estacionamentos, ou seja, de bicicletários, que são aqueles estacionamentos com zeladoria, ou de paraciclos, né, onde o ciclista pode apoiar e fixar a sua bicicleta, sem contar o desrespeito diário que os ciclistas sofrem também no trânsito. Esses são os problemas pontuais, né, que os ciclistas sofrem. Mas existem outros problemas que afetam não só os ciclistas, mas a todos nós que moramos em cidades. Dentre eles, a falta de infraestrutura como um todo, a falta de saneamento, a insuficiência dos equipamentos públicos, dos serviços públicos, o trânsito caótico que nós enfrentamos todos os dias, as enchentes, desabamentos de morro, violência, poluição em todas as suas formas. E quando a gente fala nesses graves problemas sociais e na violação de direitos fundamentais, nós temos que lembrar que as cidades brasileiras cresceram de forma desordenada. Então, não apenas os problemas enfrentados pelos ciclistas, mas os problemas que nós enfrentamos no nosso dia a dia está diretamente relacionado com esse fator. Um crescimento desorganizado, sem planejamento. Esse processo ele tem uma relação muito estreita com o processo de industrialização que aconteceu no nosso país. Esse processo se iniciou no final do século XIX, mas até hoje nós enfrentamos os problemas decorrentes desse processo muito veloz e sem planejamento. De modo que hoje, em praticamente todas as cidades brasileiras, nós encontramos duas realidades bastante distintas, muitas vezes próximas, mas com situações muito diversas no que se refere à qualidade de vida dos seus moradores. Nós temos uma cidade formal que convive ao lado de uma cidade informal. Nessa cidade formal, nós temos os loteamentos aprovados pelo poder público, os condomínios, o acesso à infraestrutura, aos serviços e aos equipamentos públicos. E nessa outra cidade informal, muitas vezes, né, lindeira à cidade formal,
nós temos a precariedade em todas as suas formas. São as favelas, os loteamentos clandestinos, os cortiços, dentre outras inúmeras formas de irregularidade. Lá, a carência de infraestrutura, serviços e equipamentos públicos. E, normalmente, o quadro dessa situação implica na violação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Para vocês terem uma ideia, atualmente, 84% dos brasileiros vivem em cidades. É um número extremamente expressivo. Só fazendo uma comparação, o Brasil era um país agrário. As pessoas viviam no campo e do campo. Um dado que dá dimensão da importância do campo no Brasil há alguns anos atrás é que no século XIX, 80% dos trabalhadores brasileiros estavam no campo. 13% no setor de serviços e 7% na indústria. Então, de fato, o Brasil era um país agrário. Só que vieram os avanços tecnológicos, né? A industrialização, a invenção das máquinas. E esses camponeses que viviam no campo e do campo perderam seus empregos para as máquinas, né? E migraram, então, lá do campo para as cidades, em busca de empregos e de uma melhor qualidade de vida também. Só para vocês terem uma ideia, esse processo se iniciou no final do século XIX. Na Europa, se iniciou no início, né, do século XIX. Só que aqui no Brasil, esse processo se intensificou no século XX, na década de 30. Né? Foi quando o Brasil sofreu, de fato, esse processo de urbanização e de industrialização de uma maneira mais intensa. Esse processo não foi acompanhado de um planejamento adequado, ele foi extremamente veloz, e não houve, principalmente, a implementação de políticas sociais necessárias à concretização dos direitos fundamentais da pessoa humana. Daí surgem os defeitos das cidades industriais, ou seja, a concentração da pobreza. Nós tivemos um grande desenvolvimento econômico, mas a pobreza se alastrou. A ausência de saneamento básico. Foi nessa época que surgiram os cortiços. Né? Então, nessa época, houve a proliferação dos cortiços e de outras formas de irregularidade, altos índices de criminalidade e de poluição em todas as suas formas. É justamente nesse momento que começam as reivindicações pelas primeiras políticas sociais, principalmente em relação à educação, à saúde, moradia e transporte, que é o tema aqui da nossa exposição, que envolve o tema aqui da nossa exposição. Bom, o que o poder público faz, então, para atender essas reivindicações? Ele cria as reformas urbanas, no século XX, que nada mais são do que fachadas urbanas. Quais eram os dois objetivos dessas reformas urbanas? Corrigir o cenário estético desagradável, ou seja, expulsar a população pobre das áreas centrais. E é justamente nessa época que surgem as primeiras periferias, que é um termo que nós utilizamos até hoje. Expulsos do centro da cidade, essas pessoas da camada pobre, elas passam a procurar os morros, os cortiços, né? As áreas ambientalmente protegidas para que elas possam morar. E o segundo ponto dessas reformas urbanas se concentrava o quê? Em dar suporte ao sistema capitalista, ou seja, melhorar a infraestrutura para dar suporte ao crescimento do lucro. Dentro dessas medidas estava a ampliação do sistema viário, destinado à circulação de mercadorias, a abertura de estrada, a construção de rodovias, por exemplo. Só que a solução para os graves problemas sociais existentes, então, no território urbano, não faziam parte dessas medidas, não faziam parte deste pacote. Enfim, em 50, esse é um dado interessante para o nosso tema, em 50,
se intensifica a produção de bens duráveis, ou seja, máquinas, eletrodomésticos e automóveis, né? Daí a gente fala, então, no crescimento, no surgimento da indústria automobilística. Então, os gastos públicos, eles passam a priorizar a construção, a adaptação do sistema viário para o uso do automóvel, para atender a certos interesses da indústria automobilística. Bom, o Brasil cresce economicamente, mas a desigualdade se aprofunda, né? De modo que hoje nós temos o quê? Uma legalidade e ilegalidade convivendo lado a lado. Por vezes, essa realidade ela é bastante gritante, como essa foto. Nós conseguimos enxergá-la, identificar que, em um lado dessa cidade informal, existe precariedade, existe violação a direitos fundamentais e diversas dificuldades. E, de um outro lado, nós temos uma qualidade de vida boa, né? Uma qualidade de vida que é o que nós desejamos que aconteça para toda a nossa população. Só que, por vezes, essa legalidade e ilegalidade convivem lado a lado, mas ela não é tão visível. Eu trouxe uma foto que é de um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar na cidade de Bertioga, uma cidade pertinho de Santos e Guarujá, que é um projeto que nós fizemos para remover famílias residentes em área de manguezal. Então, se vocês observarem essa foto, parece que toda a situação ela é irregular, mas não é. Ali, se vocês observarem, tem um rio, que é o rio Itapanhaú, né? Nesse rio, ali daquele círculo onde está 5, ali, para o lado do rio, são áreas regulares, loteamento regular aprovado pela prefeitura. Só que, mesmo assim, nessa área, houve a ocupação de manguezal, justamente nesse círculo amarelo. Já do outro lado, né, em direção à mata, nós temos aí diversas formas de irregularidade, que convivem lado a lado com o loteamento regular. São áreas particulares invadidas, são loteamentos clandestinos, pessoas vivendo em palafitas, enfim, diversas formas de irregularidade e pessoas, de fato, morando em situação extremamente precária. Alguns dados da realidade brasileira, né? O Brasil tem o 3º pior índice de desigualdade social no mundo. Só empata com o Equador e perde para Bolívia e Haiti. Outro dado extraído de uma brilhante matéria do Dr. Celso Fiorillo, no site Saraiva Jur, que é direito dos ciclistas no âmbito das cidades sustentáveis, em face do direito ambiental brasileiro, é que, atualmente, quase 12 milhões de pessoas residem em favelas, palafitas e outros assentamentos irregulares. Eu acredito que esse número seja muito maior. Mas, enfim, é um dado oficial, né? E quando a gente fala em quase 12 milhões de pessoas morando nessa situação, nós temos que lembrar que, quando a pessoa mora de forma precária, nós estamos falando também na violação do direito à saúde, na violação do direito à educação, do direito ao saneamento ambiental, né? Então, de fato, esse quadro não acarreta só consequências negativas para quem mora nesse local, mas para todos nós, por força do aumento da poluição, do aumento da criminalidade e do aumento da violência. A pobreza atinge 36% da população brasileira. É um dado antigo, mas muito expressivo, também extraído dessa brilhante matéria do Dr. Celso Fiorillo. E é justamente com base nessa realidade que nós temos que entender e compreender o sentido do artigo 3º, inciso 3º, da Constituição Federal, que o Dr. Celso Fiorillo sempre repete, porque, de fato, ele é um grande vetor interpretativo para as normas do nosso ordenamento jurídico brasileiro. O que diz o artigo 3º? Que ainda são objetivos a serem alcançados pela República Federativa do Brasil a erradicação da pobreza, da marginalização e reduzir as desigualdades sociais
e regionais. Ou seja, a lei maior do nosso país, a lei mais importante do nosso país, que assegura os nossos direitos fundamentais, deixa de forma clara em seu texto, reconhecendo que o Estado falhou na implementação de políticas públicas sociais eficientes, que garantissem a todos, não a uma minoria, mas sim a todos, uma saudável qualidade de vida. A análise sistêmica da Constituição Federal, levando principalmente esse vetor interpretativo, que é o artigo 3º, nos leva basicamente a 4 conclusões importantes. Primeiro, o sistema capitalista, que é o sistema econômico do nosso país, tem um limite muito claro, que é a dignidade da pessoa humana. Segundo ponto, o município tem um papel fundamental, central, na reconstrução da realidade brasileira, principalmente pelas competências que foram atribuídas aos municípios através do artigo 30, ou seja, legislar sobre assuntos de interesse local, organizar o seu território, controlar o seu território. E, de fato, as pessoas vivem nas cidades, vivem nos municípios, né? Os problemas eles surgem para as prefeituras, né, resolverem no dia a dia. Bom, o terceiro ponto, né, que em vista dessas grandes dificuldades que nós encontramos no nosso país, a Constituição Federal ela convoca a sociedade também para participar desse processo de transformação. Nós encontramos diversos artigos na Constituição Federal que legitima a participação da sociedade, que legitima, por exemplo, a atuação do terceiro setor nesse processo de reconstrução. Na área da saúde, na área da educação, nós temos bons exemplos. E, inclusive, quando a gente fala da gênese do direito ambiental, que é o artigo 225, por quê? Porque não cabe apenas ao poder público a defesa do meio ambiente, mas também a toda a coletividade. O quarto ponto é o seguinte: os bens fundamentais essenciais para a promoção da dignidade da pessoa humana passam a ser regrados pelo direito ambiental brasileiro, em função do conteúdo do artigo 225 da Constituição Federal. Bom, com base no artigo 225, que protege o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nós podemos lembrar que esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado está diretamente relacionado com a pessoa e com o local onde ela vive, com as relações dessa pessoa e o local em que ela trabalha, em que ela frequenta uma escola, em que ela utiliza o serviço público de saúde, né? Portanto, em função do conteúdo do artigo 225, nós podemos afirmar que a cidade passou a ter natureza jurídica ambiental, ou seja, ela é o meio ambiente artificialmente construído pelo homem, recebendo tutela imediata pelo artigo 225 da Constituição Federal e tutela imediata pelos artigos 182 e 183 da Constituição Federal, ambos pertencentes ao capítulo da Política de Desenvolvimento Urbano. Bom, quando a gente fala na promoção dos direitos dos ciclistas, nós temos que contextualizar esse direito dentro da dinâmica de funcionamento das cidades. Porque eu não posso analisar os problemas enfrentados pelos ciclistas ou as alternativas viáveis para a promoção desse direito se eu não compreender como funciona essa cidade. Ou seja, a mobilidade urbana ela é diretamente influenciada pela localização das residências, pela localização das instituições de ensino, pelos serviços públicos de saúde, pelos postos de trabalho, pelo consumo. Então, quando eu penso, né, nas alternativas viáveis para a solução dos problemas enfrentados pelos ciclistas, eu preciso necessariamente compreender como que funcionam as cidades brasileiras. Daí, quando a gente fala no regramento, no disciplinamento desse meio ambiente artificial, nós temos que destacar a importância do Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade, ele regulamentou os artigos 182
e 183 da Constituição Federal. E dispõe sobre o regramento das cidades brasileiras, principalmente no que se refere ao seu funcionamento, ao seu gerenciamento em prol das necessidades da pessoa humana. Parte de um pressuposto muito coerente, que é a correção das distorções do crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente, estando em plena sintonia com o dispositivo da Constituição Federal, o artigo 3º, inciso 3º, que fala da necessidade da erradicação da pobreza, das desigualdades sociais e regionais, como nós já comentamos. A ideia central do Estatuto da Cidade é justamente uma cidade que funcione adequadamente para todos. Então, parte da concepção de que a cidade ela é um bem de uso comum do povo, sendo, então, disciplinada pelos valores do direito ambiental brasileiro. O artigo 2º do Estatuto da Cidade estabeleceu importantes diretrizes para a condução da política de desenvolvimento urbano pelos municípios. Existe uma lógica muito interessante no Estatuto, que é a seguinte: ele não estabelece diretrizes sem colocar à disposição ou da população ou do poder público instrumentos, para que, de fato, essas diretrizes possam ser concretizadas. O artigo 1º do Estatuto da Cidade, ele fala que a política de desenvolvimento urbano tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana. Quando a gente fala em funções sociais da cidade, nós temos que lembrar que esse objetivo está diretamente relacionado com a promoção dos direitos previstos no artigo 5º, né? Direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, e os direitos sociais previstos no artigo 6º, né? Então, a função social da cidade será atendida quando, de fato, o poder público garantir aos seus habitantes o conteúdo previsto no artigo 5º e o conteúdo previsto no artigo 6º, né? Sendo que esse conjunto de direitos previstos no artigo 6º, eles formam, como ensina o professor Dr. Celso Fiorillo, o piso vital mínimo, ou seja, um patamar mínimo de vida com qualidade à população brasileira. Essas diretrizes previstas no artigo 2º, elas vinculam a política urbana. Ou seja, o município ele não tem mais essa liberdade de eleger as suas prioridades. Porque, de fato, elas já estão previstas na Constituição Federal e estão regulamentadas pelo Estatuto da Cidade. Portanto, há uma vinculação no que se refere às prioridades das políticas urbanas a serem implementadas pelos municípios. Dentre essas diretrizes está o direito a cidades sustentáveis. É um termo muito utilizado. E nada mais é do que um conjunto de direitos que devem ser assegurados à população pelo poder público. Dentro desse conjunto está o direito ao transporte, né? E o conteúdo do direito ao transporte emite 2 comandos para o poder público. O primeiro deles, garantir veículos destinados a transportar pessoas nas cidades. E o segundo, que guarda relação com a promoção do direito dos ciclistas. Promover condições adequadas para a utilização das vias. Dentre elas, né, nós temos que pensar as vias utilizadas pelos ciclistas, visando justamente a promoção de um trânsito seguro, né, e a concretização de direitos fundamentais. Outra diretriz de extrema importância, inclusive para a promoção dos direitos do ciclista, é o planejamento. Então, o planejamento municipal ele passa a ser a principal ferramenta para a condução da política de desenvolvimento urbano. E quando a gente fala em planejamento, nós também temos que falar no planejamento do trânsito, né? No planejamento do sistema viário e a sua devida regulamentação. Sempre levando em conta, né, essas características das cidades, moradia, trabalho, equipamentos e serviços públicos e também as relações
de consumo. O plano diretor, ele é um instrumento básico da política de desenvolvimento urbano. Então, no plano diretor, essas prioridades devem estar bem claras, né? Bem estabelecidas. Basicamente, resumidamente, o plano diretor tem que observar a realidade que se pretende transformar e, então, eleger as suas prioridades, quais são os objetivos a serem alcançados no que se refere à transformação dessa realidade e quais são as estratégias que vão ser utilizadas para que eu consiga, né, para que o poder público consiga transformar para melhor essa realidade. E aí, no que se refere ao direito dos ciclistas, nós temos duas situações extremamente importantes que devem constar no plano diretor, que é a questão do zoneamento municipal, prevendo o quê? Prevendo as áreas residenciais, as áreas comerciais, as áreas turísticas, né, o zoneamento turístico, e o sistema viário. É o plano diretor que vai estabelecer diretrizes importantes, né, para a criação, para o funcionamento do sistema viário. Por exemplo, é no plano diretor que vai estabelecer, por exemplo, o critério de utilização das vias, a caracterização dessas vias, por vezes até a metragem dessas vias. Outra prioridade que deve estar contida no plano diretor é a integração entre a oferta de equipamentos públicos, serviços públicos e transporte, sempre levando em conta as necessidades da população local e as características da localidade. Sendo que os gastos públicos, o orçamento público, ele deve privilegiar essa situação. Ou seja, os gastos públicos, que são os gastos feitos pelo poder público, eles devem obrigatoriamente investir em ações que busquem o bem-estar e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana. Dentre esses direitos, o direito, por exemplo, a um trânsito seguro, que está diretamente relacionado também com o direito dos ciclistas. Eu dou um exemplo de Santos. A maioria conhece Santos aqui? Uma cidade muito conhecida, né? Santos, por exemplo, tem uma economia bastante peculiar. Por quê? Porque é uma cidade portuária, né? É uma cidade portuária, é uma cidade que tem a questão do pré-sal acontecendo, é uma cidade turística, tem importantes patrimônios históricos, como, por exemplo, o Coliseu, como a Bolsa de Café, né, e outros pontos também tombados pelo IPHAN, e tem um comércio também que responde aí por grande parte da economia. No plano diretor, Santos deve pensar em todos esses pontos importantes para o desenvolvimento da sua economia. Mas ele não pode esquecer de como ele vai tratar a saúde. Santos vai o quê? Optar pela descentralização da saúde, pela construção de postos médicos nos bairros, ao invés de ter apenas um hospital público para atender toda a demanda. Tem que também falar sobre educação, vai investir em creche, em educação de jovens e adultos, em cursos técnicos. A moradia, por exemplo, que é uma questão complicadíssima em Santos. Santos não tem mais para onde crescer, você não tem mais onde construir em Santos. E, ao mesmo tempo, nós temos ainda diversas pessoas morando de forma irregular. Nós temos uma belíssima orla da praia, com prédios de primeiríssimo mundo, mas nós temos também a favela da Caneleira, o dique da Vila Gilda, a ocupação do Morro do Pacheco. E aí, como é que faz para resolver? Então, Santos, necessariamente, tem que optar pela regularização fundiária e pela urbanização das áreas, justamente buscando a diminuição das desigualdades sociais, né, e a promoção dos direitos fundamentais da pessoa humana. E aqui a gente entra num assunto que nos interessa, que é a questão do trânsito em Santos. Alguns anos atrás, se você fosse a Santos, você circularia com muita tranquilidade. Não é, doutora Luciana? Hoje em dia, o trânsito em Santos está complicadíssimo. A doutora chegou até um pouco mais tarde. Muito pela questão portuária também e pela euforia do pré-sal.
Então, hoje nós enfrentamos aqueles que trabalham em Santos, que vivem, que moram em Santos, são problemas diários com o trânsito. E aí, o plano diretor tem que ser revisto a cada 4 anos, e é importante, então, que ele diga como que ele vai resolver, então, a problemática do trânsito. Uma opção para Santos, que é uma cidade plana, é investir justamente no sistema cicloviário, nas ciclovias, nas ciclofaixas. E Santos é um bom exemplo para os ciclistas, né? Para a promoção dos direitos dos ciclistas. É uma cidade que tem ciclovias funcionais, porque elas interligam pontos importantes da cidade. Não são apenas ciclovias turísticas, para o turista passear. Tem ciclovia desde a divisa de São Vicente até a zona portuária. E Santos vem investindo cada vez mais. Ana Costa, que é uma grande avenida, está ganhando aí a sua ciclovia. Enfim, são mais de 30 quilômetros de malha cicloviária, em constante ampliação. E agora, Santos tem que pensar numa outra situação, que é a integração desse sistema cicloviário, que já é bastante funcional, com os transportes públicos. Que é daí, de fato, onde nós conseguimos observar a grande contribuição da bicicleta como meio de locomoção. Integrar esse uso da bicicleta com o transporte público. Daí sim, nós vamos conseguir ter respostas bastante positivas no que se refere ao desafogamento do trânsito, à melhoria do fluxo viário. 2 fotinhos de Santos aqui, uma ali do Aquário, que todos vocês devem conhecer, que é uma ciclovia em frente à orla da praia, né? E depois numa outra ponta ali da cidade, que é a zona portuária, uma ciclofaixa, né? Então, Santos vem aí enfrentando os seus problemas de trânsito, investindo na promoção dos direitos dos ciclistas. É bom para a cidade, bom para a saúde também dos moradores e bom para todos aqueles que optaram pela bicicleta como meio de locomoção. Outra diretriz do Estatuto da Cidade, que é de extrema importância, e a Política Nacional de Mobilidade Urbana repetiu diversas vezes essa diretriz, é a gestão democrática das cidades. Ou seja, o poder público hoje, ele necessariamente, obrigatoriamente, ele deve garantir a participação da população na formulação das políticas públicas, no acompanhamento dessas políticas públicas e no controle social das políticas públicas. E como nós estamos falando hoje em direito dos ciclistas, nós pensamos aqui que todas as políticas públicas referentes à mobilidade urbana devem acompanhar esse raciocínio. Ou seja, se existe, por exemplo, uma modificação do sistema cicloviário, uma ampliação, o poder público deve sim assegurar os meios necessários para que a população participe, opine. E, na verdade, pessoal, o poder público erra menos quando ele ouve mais. Se o poder público for inteligente, ele ouve a população, que ele tem muito mais chances de acertar. Daí a gente lembra da importância dos conselhos municipais, né? Para a população ficar sempre atenta. Por qual secretaria é coordenada a questão da mobilidade urbana? É através de uma secretaria de transportes, como aqui em São Paulo? Ou é através de uma secretaria de planejamento, salvo engano, como é o caso de Santos? Então, a população pode, sim, participar dos conselhos municipais de trânsito, de planejamento, bem como a prefeitura é obrigada a fazer audiências públicas, consultas públicas, sob pena de nulidade do ato. Tá? Então, é uma diretriz importantíssima no que se refere à efetivação, à materialização dos direitos dos ciclistas. Outra questão de extrema importância, uma diretriz do Estatuto da Cidade, que também está relacionada com a promoção do direito dos ciclistas, é a cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de urbanização em atendimento ao interesse social. Daí eu faço aqui uma ressalva que é em relação ao poder público municipal. Afinal, ele é o gerente das cidades. Cabe a ele executar a política de desenvolvimento urbano para garantir os direitos fundamentais da pessoa humana. Só que ele é o ente que menos arrecada.
Nós bem sabemos que a União e o Estado possuem, né, na questão da repartição das competências tributárias, muito mais possibilidade de fato, executar grandes projetos de mobilidade urbana do que os municípios. Daí a importância dessa cooperação, né, desse alinhamento do poder público municipal, estadual e federal, né, em prol de projetos que, de fato, contribuam para a melhoria da mobilidade urbana, incluindo aí os projetos de ampliação e adaptação do sistema cicloviário. Uma questão importante é que essa diretriz fala, inclusive, das parcerias, né, com a iniciativa privada. E um exemplo é o compartilhamento de bicicletas. Ou seja, é um sistema que foi implantado através de uma PPP, uma parceria público-privada, né, que é aquele serviço público de aluguel de bicicletas. Tá? E que vem dando certo em Santos, precisa de alguns reparos, em São Paulo também, mas que de fato vem acontecendo. Bom, daí para finalizar aqui a nossa explanação, a gente ressalta a importância da Política Nacional de Mobilidade Urbana, né, que está em sintonia com o Estatuto da Cidade e que foi um grande avanço para a promoção dos direitos dos ciclistas. E tem uma questão que é muito interessante, é que essa lei, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, estabeleceu dentre os seus objetivos a integração entre os diferentes modos de transporte. Então, ou seja, ela indica a necessidade de integração entre os transportes motorizados e os não motorizados, dentre eles a bicicleta. Para que haja essa integração... Dá licença, doutora, mais 2 minutos, por favor. Tá. Porque o tempo já... Tá, então, estou finalizando, doutora. Então, finalizando, a gente lembra da importância dos estacionamentos públicos para que possa acontecer essa integração, né, entre a bicicleta e os transportes públicos. Bom, a Política Nacional de Mobilidade Urbana prevê a prioridade da bicicleta, né, dos veículos não motorizados sobre os motorizados. E daí aqui a gente fala um pouquinho do Plano Local de Mobilidade Urbana, que é obrigatório, para que o município possa receber recursos do governo federal, e daí a gente lembra do PAC Mobilidade Urbana. Aqui eu falava um pouquinho da infraestrutura, né, cicloviária, ciclovia, ciclofaixa, ciclorotas, bicicletários, paraciclos, e a gente lembra que o nosso CTB, o nosso Código de Trânsito Brasileiro, estabeleceu os deveres e direitos dos ciclistas, né? E daí, como o meu tempo é muito curto, eu já não consigo mais falar sem atrapalhar os meus colegas, a gente lembra que esses deveres e direitos, eles estão previstos na nossa cartilha, né? E eles são, e o Código de Trânsito, de fato, ele protegeu a bicicleta em vista da sua maior vulnerabilidade em relação aos demais veículos e da sua importância para a população brasileira. E, para finalizar, a gente lembra, em relação às dicas de segurança, que também estão contidas na nossa cartilha, que nunca é demais lembrar a questão de algumas posturas, como a prudência no trânsito, o bom senso, a educação e a participação popular nesse processo de transformação, porque, afinal, a cidade é um bem de uso comum de todos. Pessoal, muito obrigada pela atenção de vocês, pela paciência. Passo agora à doutora para a continuidade dos trabalhos.